people! Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Chame Arquiteta, o nosso canal de arquitetura e decoração, e hoje eu vou falar para vocês como é parte do processo da escolha das cores de um projeto de decoração ou mesmo de arquitetura, utilizando este senhor aqui, esta ferramenta que é o quê? O círculo cromático, né? Que eu tenho aqui um mini de bolso. E antes da gente entrar no vídeo, quero convidar você que me assiste para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixar o seu joinha e venha fazer parte da família Chame Arquiteta. E também nos siga nas redes sociais em @chamearquiteta no Instagram e o Ine Arquiteta no TikTok. Bom, gente, o que é o círculo cromático? O círculo cromático ele é utilizado para a escolha de cores de tudo, toda a área praticamente do design, não só da decoração, mas moda, né, design de objetos e etc. Ele é esse gráfico, praticamente, é uma ferramenta, né, móvel em formato de pizza, que tem 12 cores. Estão vendo aqui que gira, né? 12 cores, e essas cores são as primárias, as secundárias e as terciárias, e tem uma série de ferramentas aqui na parte de trás, onde a gente ajuda a fazer essa escolha. E ele é um bom ponto de partida para a gente pensar nas cores, mas ele pode, obviamente, ser estendido, né? Porque ele acaba sendo uma ferramenta um pouco limitada. Dá para usar, inclusive, o círculo cromático do Canva. O Canva tem uma ferramenta de montagem, né, que depois eu posso compartilhar com vocês, que vocês conseguem escolher paletas de cores por lá. A gente tem a classificação das cores, as primárias, né, que são essas que estão formando uma tríade aqui no nosso ciclo cromático, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Essas são cores que não podem ser conseguidas misturando outras cores. Então, são as cores que a gente parte. As secundárias são as cores que partem das cores primárias. Então a gente tem o verde, o violeta e o laranja, né? O verde, que é a mistura de amarelo com azul, o violeta, que é azul com vermelho, e o laranja, que é amarelo com o vermelho. E as terciárias, elas são as cores que você consegue misturando uma cor primária com uma cor secundária. Então o marrom, por exemplo, que se eu não me engano é uma mistura de verde com vermelho. Aqui, inclusive, no próprio ciclo que eu tenho, dá para você mostrar. Então, por exemplo, então você tem o vermelho aqui, ó, eu vou chegar no verde, aqui. Usei esse vermelho para chegar no verde e ele já mostra no ciclo, não sei se vocês estão conseguindo ver, que o verde com vermelho ele dá marrom. O vermelho com amarelo. O vermelho com amarelo dá laranja, aqui vocês conseguem ver, e deixa eu mostrar o azul com o amarelo. Azul com amarelo dá verde. Então o próprio ciclo já mostra essas diferenças de cor. Então a primária, secundária e terciária é o básico. Mas a gente também tem as questões das cores quentes e das cores frias. E o próprio ciclo manda, esse meu ciclo é em espanhol, mas ele mostra, então, pra cá a gente tem as cores quentes, né? Que são os vermelhos, os amarelos e os laranjas, e as cores frias, que são os verdes, os azuis e os violetas. Se a gente for pensar assim na física, essa classificação tá errada, porque na física, quanto mais quente, mais azul. Tanto que o azul é a cor mais quente, é o nome de um filme famoso, mas é isso. Quanto mais azul é o espectro de cor, é mais quente, por exemplo, nas estrelas. Mas na colorimetria, a gente usa os vermelhos, os amarelos como quente por uma questão de percepção. Porque são cores que a gente vê, por exemplo, no fogo. E a sensação de calor, de acolhimento, mas também remetem a gente a rapidez, agilidade, fome. Os verdes e os azuis e os violetas, eles não dão uma sensação de tranquilidade, de sonolência. E o violeta se deixar até um pouco de depressão, de excesso de tranquilidade, né? Porque é a cor, né, das olheiras. E a gente tem que pensar também no subtom, porque você pode ter quaisquer dessas cores quentes ou frias. Pode ter tons de vermelho mais frios, se elas tiverem mais azul, e tons de vermelho mais quente, se tiver mais amarelo. Mas a gente pensa muito no subtom, principalmente para quem compra maquiagem, né? Eu, por exemplo, tenho uma pele negra com um subtom mais amarelado. Então, se eu usar uma sombra, uma base, que ela seja do subtom mais azulado, eu vou ficar com a cara cinzenta, sabe essas coisas? Então, as cores não são tão simplistas assim. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente cria, né? Nós, assim, a gente que faz decoração, a gente cria, são as propriedades da cor. Então a cor, ela tem basicamente 3 propriedades. Primeiro é o tom, ou também conhecido como matiz, que é a cor pura. Então o tom aqui é vermelho.
Vou mostrar esse aqui que é melhor para esse lado para vocês. A gente tem um tom vermelho, azul, isso é a cor pura. É a cor que eles chamam que não tem impurezas nela. Quando a gente está falando de cor, é isso que a gente está falando. Então, outra propriedade que é muito importante das cores é a luminosidade ou o brilho, que é justamente o que insere aqui, que a gente vai criando as camadas, as paletas de tom. Isso aqui é justamente aumentando o brilho, aumentando a luz que incide, basicamente aumentando o branco. Então, por exemplo, o rosa é um vermelho que recebe branco, então ele é um vermelho luminoso. Quanto mais luminoso ele vai tendo esse vermelho, mais luz, mais rosa ele vai ficando, e ou o contrário, né? Quanto mais escuro ele for ficando, cadê o vermelho? Mais preto ele vai recebendo, ele vai ficando cada vez mais escuro. E por último, a saturação, que é a intensidade de cor, que é quanto mais viva é essa cor, a exemplo do vermelho aqui, e aí quanto mais preto e cinza você vai acrescentando nessa cor, menos saturada ela fica até ela chegar ao nível de preto e branco. Então, quanto mais vívida, mais saturada ela é. Se vocês conseguem entender, quando a gente vai fazer uma edição de foto e vai botar saturação e aquela foto fica super saturada, né, com a cor cada vez mais pura. Principalmente porque a cor é um espectro de luz, né? É como a luz bate em cima de certo objeto e vai refletir uma cor. Então tem tudo a ver com a quantidade de luminosidade que a gente tem, etc. Nem sei se na luminosidade que eu tô tá boa para mostrar as cores para vocês, porque pode ser que a câmera não esteja refletindo direito a cor. E qual é a coisa mais importante que o ciclo cromático nos ajuda? A composição de cor, que é o quê? A composição, a mistura das cores que traz mais harmonia. Então, por exemplo, uma composição de vermelho com azul, que são cores que são totalmente opostas no espectro e são primárias, ela não costuma não ser uma composição muito boa. Mas se você, por exemplo, acrescentar amarelo, né, que já é as três cores primárias, ela já fica um pouco mais fácil de ser utilizada, e é o que a gente chama de tríada, que é justamente a composição de três cores dentro do aspecto. E aí é legal que o ciclo cromático, ele vem com esses desenhos aqui, porque eles ajudam a gente a montar as melhores combinações de cores. Então vamos começar com as cores complementares. Aqui é justamente onde essas setas estão apontando. Então, por exemplo, a cor complementar de amarelo é roxo, né? Vocês estão vendo que tá tudo de propósito. Então, a cor complementar do amarelo é o violeta. E aí, a cor complementar do azul é o laranja, né? E a cor complementar do vermelho é o verde. E aí a gente chama de opostos complementares. É tipo a combinação mais fácil de se fazer, que é justamente a de opostos complementares. A gente vê muito isso, por exemplo, em símbolos, em logos de empresas. A gente vê muito essa questão complementar. Outra parte fácil são as cores análogas, que é justamente as pontas desse triângulo menor. São as cores que ficam dos dois lados. É uma composição também muito fácil da gente fazer, muito comum. Basicamente é isso. Você escolhe uma cor e as cores análogas são essas duas que estão do lado. Também é uma forma da gente poder começar a montar a nossa paleta de cores. As monocromáticas é quando a gente usa uma mesma paleta de cores, uma mesma paleta no mesmo tom, na mesma matiz. Então aqui eu tenho esse tom de verde azulado e você poderia usar todos os tons que estão aqui, que são infinitos, tá? Esses aqui são os básicos, né? Paleta com o mesmo tom, mas com diferentes luminosidades e saturações, né? Composições acromáticas, que são aquelas que não usam matizes, só luminosidade e saturação, que são as composições de brancos, escala de cinza e preto. Isso é muito comum em decorações minimalistas, em construções minimalistas, que as pessoas usam basicamente só a luz, não tem matiz, né? Porque branco é a mistura de todas as cores. Falei certo? Acho que sim, né? O preto, ele é a ausência de cor, né? E o cinza é a mistura de preto com branco. Então não tem matiz aí nesse meio. Depois, uma coisa que a paleta, o círculo cromático ajuda a gente, são nas tríades. Vou botar aqui para vocês verem, que é exatamente esse triângulo perfeito aqui. E as tétradas, que são usando o retângulo ou o quadrado, né? Uma tríade que está aparecendo aqui pra gente é o amarelo, o verde amarelado, o azul violeta e o roxo, o vermelho alaranjado. Então é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá de cabeça para baixo, né? O verde aqui, né? Verde amarelado. Aqui o azul violeta e o amarelo, né?
o amarelo alaranjado. As próprias cores primárias, elas formam uma tríade, né? O amarelo, o azul e o vermelho, eles formam um triângulo perfeito, né? Que é o triângulo que ele tem, os ângulos são todos iguais de cada lado. A tétrada é a que usa o quadrado aqui ou o retângulo. Então vamos ver aqui uma tétrada, né? O verde aqui, o laranja do lado de cá, deixa eu ver mais as pontas. O vermelho e o azul. Então, vermelho, azul, laranja e verde formam uma tétrada. Em geral, eu acredito que não é legal usar mais do que 4 tons predominantes, né? 4 tons numa única decoração, mas tem gente que gosta de muitos tons. Se você for, por exemplo, o Oswaldo Montenegro, que tem uma casa berrante, super vermelha, super criativa, tudo bem, você pode explorar. Qual é o truque que eu considero? É você escolher uma tonalidade principal. Ela vai ter uma maior percentual, depois você escolhe uma segunda tonalidade, uma terceira e uma quarta, e elas não têm a mesma quantidade. Numa casa, o que você tem em maior quantidade? Muitas vezes as paredes, a pintura das paredes e a marcenaria. Então pode ser a sua cor primária, primordial, é a das paredes, que pode ser o branco. O branco vai ser 60% a 70% de proporção do branco. E aí a segunda cor vai ser a cor da marcenaria, que pode ser um amadeirado, e aí vai ser 30%, geralmente é a proporção que eu uso. E essa terceira e quarta cor, elas vão aí compreender de 20% a 10% do projeto. Mas isso, assim, é para pessoas básicas, né? Gente que não gosta, assim, de coisas muito coloridas, porque gente que gosta de coisa muito colorida pode botar vários tons. Você vai ter uma parede no azul claro, né? Sua percentagem de 70%. Aí você vai ter o oposto complementar, que é do azul, é o marrom, né? E aí pode estar na cor da marcenaria, que pode ser uma folha de frejó. E esse aí vai ser 30% do valor. E aí você escolhe uma terceira e uma quarta cor, que pode ser um rosa, pode ser um verde, ou pode ser análogas, né? Do azul, que são o azul esverdeado e o azul violeta. E assim por diante, 60% a cor primária, principal, a cor-chave que eu chamo, que é a cor predominante, provavelmente das paredes. Depois 30%, que é o segundo dos elementos, que pode ser um cinza, por exemplo, dos estofados, dos sofás. E aí você escolhe mais 2 ou 3 cores que vão compor pequenos elementos até chegar ao objeto de decoração. Você pode ter uma casa muito colorida, usando vários tons, desde que você respeite as proporções, né? Vai ter sempre uma cor que vai ter mais predominância, né, que provavelmente vai ser a cor das paredes ou a cor dos pisos, porque a gente tem que considerar que a madeira ela tem cor, né, por exemplo, o piso amadeirado ou porcelanato que você coloca é uma cor, e depois você vai complementando para não ficar, por exemplo, aquela casa total white que parece que você está dentro de um dente, né? Eu particularmente já fui essa que gostava de casa toda branca, mas depois eu fico pensando, cara, parece que eu tô morando num dente, sabe a casa meio da Ana Hickman? Eu já tive minha época de gostar muito de cimento queimado e coisas minimalistas e marcenaria branca. Hoje eu tô mais numa coisa afetiva. Para finalizar, eu trouxe aqui, né, um exemplo que viralizou muito, que foi a casa da Dora Figueiredo, né? Porque há 1 ano, 2 anos atrás, a Doma Arquitetura fez o projeto do apartamento da Dora e agora explodiu, né, uma confusão aí, erro de obra e problema de fazer na casa alugada e falta de assistência. Não vou entrar, porque no caso nesse caso aí eu fico a favor da treta, porque eu não tenho como defender nem um lado nem o outro, porque eu não estava lá, né? Eu tenho esse hábito de não me envolver em situações que eu não tenho como saber. Você não tem como saber quem é que tá certo e tá errado. Então eu fico do lado da treta, né? Mas aí eu resolvi utilizar o apartamento da Dora Figueiredo como exemplo, porque ele é era, né? Infelizmente ele foi desmontado agora. Fiquei pensando em como que foi feita a escolha da cor. Então eu vou botar essa imagem aqui que vocês estão vendo, né? Que tem até a Dora na escada. Quais são as cores predominantes do apartamento? Eu tô pensando que seja esse verde água, né? Eu não consegui encontrar muito bem no meu ciclo cromático, mas eu imagino que tá dentro desse tom aqui, que é azul esverdeado, mas mais aguado. Vocês podem ver que paredes e as marcenarias do ambiente são todos dessa cor. Então é a cor predominante que a Patrícia, né, o nome da arquiteta, escolheu para esse ambiente. E aí tem um pequeno detalhe, um jogadinho ali na porta de amarelo, que tem uma percentagem muito pequena. Outra cor que é predominante no espaço, apesar dessa escada de um laranja rosado ter chamado muita atenção, a segunda cor predominante é esse rosa,
bem clarinho, que é quase um laranjinha, bem clarinho também. E ele está sendo usado na pia da cozinha, vocês estão vendo aí, e também é o ambiente do banheiro. É esse rosa, assim, rosa quartz, rose quartz que a gente chama. Mas vocês podem perceber que as cores, elas têm mais ou menos todas o subtom. E todas as cores são desmaiadas, que eu chamo que é a cor, assim, que tem bastante luminosidade, bem aguada, sabe? Que não tem muita cor forte. Porque aí, o que ela deixa de forte? Você tem essa escada, que é de um laranja, assim, esse laranjão dessa escada, e aí você tem esse violeta clarinho também do sofá, essa cortina também num tom de marrom. Então, basicamente, o que a gente vê aí são 4 cores predominantes, né? Que são o rosa, o verde água, esse laranjão. Eu tô falando matizes, tá, gente? E tem um roxo também, tem um azul, né? Mas ela foi salpicando esses ambientes aí com um pouquinho de amarelo, um pouquinho de madeira. Mas é um apartamento colorido, mas todas as cores elas são desmaiadas. Então, se você pensar que essas cores fossem super intensas, super saturadas, esse apartamento teria uma outra amplitude e provavelmente iria dar uma dimensão de muito pequenininho, porque se eu não me engano esse apartamento da Dora é no Copan, são 35 metros quadrados, é muito pequenininho esse apartamento. Então o uso dessas cores com muita luminosidade faz com que eles reflitam a luz do sol, né, a luz do ambiente, e faça com que o apartamento pareça maior. Se essas cores fossem super saturadas, super intensas, daria uma sensação de pequenez, sabe, de compactação. Então, eu particularmente, apesar de todos os erros que parece que aconteceram no projeto e blá blá blá, eu gostei muito desse projeto quando a Patrícia mostrou, porque eu falava, cara, é um apartamento super colorido, mas a escolha da cor foi optar por essas cores mais desmaiadas, né, super luminosas, porque aí não dava tanta treta, nem tanto enjoo. Então a Patrícia deve ter optado por usar esse verde água como primária e depois pensou, pô, o que combina com ele, né? Se você tem o verde água aqui e se você pensar no quadrado, né? O que bate na ponta desses quadrados? Justamente o violeta que ela usa no sofá, no mobiliário, né? Você tem o laranja, que é a cor da escada, e você tem o amarelo, que é a cor daquele detalhe na porta, que também acaba remetendo à marcenaria, porque como é uma madeira muito clara, ela acaba indo para esse tom de amarelo. Bom, gente, era tudo isso que eu tinha para explicar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar do vídeo ter ficado um pouco embolado e eu estar super com alergia, mas é basicamente assim que a gente faz uma composição de cor, e o ciclo cromático, ele é muito importante nisso aí, mas obviamente que isso parte do gosto do cliente, do gosto que você que vai contratar o arquiteto vai fazer, e partindo desse gosto é que a gente vai construir essa escolha das cores para o seu ambiente. Por favor, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu like e siga o Chame a Arquiteta nas redes sociais em @chamearquiteta no Instagram e o Ine Arquiteta no TikTok. Lá tem muito mais conteúdos do que aqui no YouTube. E queria avisar que o Chame a Arquiteta também é podcast, ele está presente no Spotify, onde você pode procurar lá Chame a Arquiteta, mas todos os links estarão linkados aqui. E se você se interessou e quer comprar um negocinho desse para te ajudar aí na sua decoração, eu acho que eu paguei R$ 25,90, vou colocar o link aqui para você adquirir o seu. Beijos e até a próxima semana.